Aleluia. Pode sentar no seu lugar, ficar à vontade. Vamos lá, vamos começar. A gente falou sobre a travessia pelo deserto, travessia em meio a tempestades, e hoje eu quero falar sobre a travessia pelo fogo. E eu queria te fazer só um pedido: desconecta de tudo que é natural, não se distrai, porque o nível da tua fome está diretamente ligado a quanto de palavra revelada vai fluir aqui hoje, amém? Travessia pelo fogo, ela é interessante, porque ela purifica o que é puro, ela aumenta o nível de autoridade, porque testemunhos geram um nível de autoridade maior. Uma coisa é falar sobre um Deus que cura, outra coisa é se tornar um testemunho vivo de alguém que Deus curou. Você está comigo? Uma coisa é falar que Deus faz, outra coisa é se tornar um testemunho vivo daquilo que Deus fez. Então não dá para questionar a autoridade da mulher do fluxo de sangue, a não ser que você tenha sangrado o quanto ela sangrou, tenha vivido o que ela viveu e tenha ouvido de Jesus o que ela ouviu. Os seus testemunhos geram em você um nível de autoridade específica, porque todo mundo pode ter vindo da mesma origem, todo mundo pode ter o mesmo tipo de fé, mas o que vivemos e vencemos nos qualifica de uma forma inusitada e diferente. Algumas pessoas vieram do mesmo lugar que você, do mesmo bairro, estudaram na mesma escola, mas fizeram escolhas diferentes e vão ter resultados diferentes e vão construir uma história diferente. Por isso que a palavra de Deus fala que melhor é o final das coisas do que o início delas, porque não é sobre como começa, é sobre como termina. E dessa janela temporal, irmão, que é composta entre o dia em que você nasceu e o dia que você vai suspirar pela última vez, muitas coisas acontecem. A maior parte delas acontecem por um desejo de Deus ou por uma permissão de Deus, com um único propósito: forjar você, estabelecer em você uma autoridade. Porque olha que interessante, a direção que Jesus dá depois que volta dos mortos e antes de ascender aos céus é: permaneçam até que venha sobre vocês o revestimento de poder. Vai se manifestar lá em Atos 2. Ele volta, mostra as chagas, mostra as feridas, ele fala: permaneçam até que venham sobre vós o revestimento de poder, e aí então serão as minhas testemunhas, e vocês vão pregar o evangelho e anunciar até os confins da terra. Irmão, interessante, porque eles viram Jesus ser crucificado e eles viram Jesus ressurreto, mas a direção que Jesus dá é: vocês se tornarão testemunhas não pelo que viram acontecer, mas a partir do momento que vocês carregarem o que eu carrego. Então o que ele está dizendo é: o que vai comissionar vocês, o que vai autorizar vocês, eu vou além, o que vai legitimar vocês, não é vocês terem visto, é vocês carregarem. Então permaneçam até que venha sobre vós revestimento de poder. O que Jesus está dizendo é: muita gente vai falar que viu, muita gente vai falar que ouviu, mas vocês vão carregar o poder que manifesta sinais e maravilhas, e aí serão as minhas testemunhas. Alguém está comigo? Diga amém. Então uma testemunha de Jesus não é só uma testemunha ocular, não é quem viu, não é quem ouviu, é quem carrega. É quem carrega. Então, primeiro princípio que eu quero compartilhar antes da gente entrar nessa verdade é que a travessia pelo fogo não é para te matar, não é para te ferir, não é porque ele te abandonou, é para legitimar a autoridade que você carrega. Porque vão olhar e vão falar: tem que respeitar o Deus desse cara, tem que respeitar o Deus dessa família, tem que respeitar o Deus dessa mulher. Por quê? Porque mesmo passando pelo fogo, não só não foi paralisada, como saiu mais empoderada. Não só não foi paralisado, como saiu carregando mais autoridade. É sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Alguém comigo? Diga amém. Sadraque, Mesaque e Abednego viveram o que ninguém viveu até então, e no seu pior cenário viveram talvez o seu maior testemunho. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A premissa para o teu maior testemunho é o teu pior cenário, porque o teu maior testemunho vai falar a respeito da maior intervenção do céu, vai falar a respeito da maior resposta de Deus. Alguém concorda com isso? Diga amém. Então você vai falar: eu tenho um testemunho, um dia eu quase bati de carro e não bati. Ok, é um bom testemunho. Olha, um dia eu quase vivi um problema, mas Deus me livrou. É um bom testemunho. Mas é diferente você falar: eu estava no vale da sombra da morte, Deus me tirou de lá. Eu estava desenganado pelos médicos, mas Deus, ele confundiu a medicina.
Quando Deus muda tudo num cenário que não tem mais o que fazer, você vai viver o teu maior testemunho em meio ao teu pior cenário. Faz sentido? É como Daniel no meio da cova dos leões, é como o povo olhando para os exércitos de Faraó a caminho. Irmão, é o pior momento, mas é nesse lugar que você vai viver a tua maior história com Deus. E é para esse lugar que eu quero te levar. Existem 3 homens prestes a viver o seu maior testemunho, mas eles estão no seu pior cenário. Irmão, entender isso não é fácil, viver isso não é doce, mas trazer isso à memória é o que traz saúde para nossos ossos. É trazer à memória o entendimento de que se estou vivendo o meu pior cenário e não abro mão da minha fé, estou a alguns passos de viver o meu maior testemunho. É como uma mulher que quer gerar e não consegue. É como alguém que recebeu um diagnóstico médico contrário, mas ainda tem promessas. É como alguém que talvez foi traído, roubado como José, mas está a alguns passos de viver a manifestação plena da sua promessa. Para pensar na primeira noite de José, depois de ter sido vendido pelos irmãos. Pensa no que está na cabeça de alguém que horas antes carregava uma capa colorida e tinha o carinho do pai, horas depois está sendo vendido pelos irmãos como escravo. Agora, da terra, como a gente só entende um frame de uma história, que é um filme, a gente pode olhar para o que está acontecendo e falar: que Deus é esse que me abandonou? Que Deus é esse que permitiu que os meus irmãos me vendessem? Que Deus é esse que permitiu que eu fosse feito escravo? Mas dos céus, que tratam 1000 dias, 1000 anos como um dia, é como um piscar de olhos. Imagine Deus na sua infinita glória, que é chamado em Isaías de Pai da eternidade, olhando um frame da história de José, como se ele piscasse e ao abrir de olhos, José já está revestido de autoridade, assentado no trono. Faz sentido? Imagine para a história de Davi, sendo perseguido por Saul, vivendo desafios em meio a desertos, mas para os céus, a unção de um jovem e o assumir do trono de um rei é como um piscar de olhos. É por isso que muitas das nossas inquietações, que muitas vezes nos levam até a negar a nossa fé, não fazem sentido para o céu, que vê 1000 anos como um dia. É péssima a primeira noite quando vem um diagnóstico médico contrário. É péssima a primeira noite quando vem uma notificação de despejo, ou quando você recebe, talvez, do seu financeiro uma notícia: olha, quebramos, não tem jeito, não tem volta. Ou talvez como quando a tua esposa ou teu marido fez as malas e saiu de casa, ou talvez quando o seu filho se perdeu nas drogas. Irmão, não é fácil. Eu não quero glamorizar o deserto, não é fácil, não é agradável, mas o propósito da permissão de Deus em meio a tudo isso é para que a gente saia mais forte. Falamos sobre isso talvez no primeiro celeiro. Que mata um crente não é aprovação. A aprovação é para te aprovar, e a partir dessa aprovação você sai mais forte, mais empoderado. O que muitas vezes paralisa um crente é a tentação. Jesus foi provado e venceu no deserto, mas ele foi tentado por Satanás. Então a tentação, ela é diferente da aprovação. A aprovação tem um único propósito: provar a tua fé. E à medida que a tua fé é aprovada, você recebe um novo nível de autoridade, uma nova patente, um novo nível de testemunho. Você não é mais o menino que entrou no deserto, você agora é um homem a caminho do reinado. Alguém está comigo? Você não é mais o menino que entrou na cova ou que foi vendido. Você agora é um governador em direção ao governo. Ainda bem que eu vi, Jesus. Daniel 3:21 diz assim: então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava de sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só abrir um parênteses aqui. A fornalha foi aquecida várias vezes mais, e ela foi preparada para 3 homens, mas ela feriu homens que não estavam fadados a morrer. 3 homens foram sentenciados, eram justos diante de Deus. A fornalha foi superaquecida, mas o fogo não queimou aqueles que não tinham sobre si uma sentença do céu. O fogo fulminou aqueles que de forma injusta foram sentenciar 3 homens de Deus. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Então esse é o contexto de Daniel.
E porque a palavra do rei apertava o forno, estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto dos 4 é semelhante ao filho dos deuses. Irmão, primeira chave: quem foi sentenciar o justo recebeu sobre si sentença. Segunda chave: caíram presos, se levantaram soltos. Terceira chave: lançaram 3, mas dançavam na fornalha 4. Sabe, eu estou vendo um período tão difícil que toda pregação pode dar a entender que é indireta. Eu não estou dando indireta, eu estou pregando a palavra. Porque se eu falar sobre injustiça parece indireta, se eu falar sobre deslealdade parece indireta, se eu falar sobre construção de narrativa parece indireta, se eu falar sobre maldade parece indireta, se eu falar sobre justiça parece indireta. Porque o período que eu estou vivendo é cercado de tantas coisas, e a palavra de Deus para mim é: não fala nada e só faz o que eu te mando fazer. Então qualquer coisa, eu falei: amor, Deus me deu uma palavra hoje. Qual que é a palavra? Eu vou liberar essa chave daqui a pouco. E a partir dela tudo se desenrolou. Ela falou: amor, vai aparecer. Eu falei: amor, eu preciso pregar a palavra, porque no momento que a gente está falando, faz sentido? Se eu falar que está nascendo um celeiro para as nações, eu estou pregando a palavra, amém? Amém. Então, primeira coisa que me chama a atenção: quem vai sentenciar o justo é sentenciado. Segunda coisa: quem é lançado, atado, começa a dançar no meio do fogo, livre. Terceira coisa: entram 3 na sentença, mas são 4 dançando no fogo. E é para esse lugar que eu quero te levar. Você está comigo ainda? Diga amém. E não há nada de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou então Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiam nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferido entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por essa palavra? Irmão, a travessia no meio do fogo, ela não é prazerosa, mas ela gera um nível de autoridade que aqueles que governam no seu tempo são obrigados a reconhecer que o Deus que você serve é um Deus vivo e verdadeiro. Porque não só não foram feridos, lesionados, como saem sem o cheiro do fogo. Porque pega isso aqui, irmão: o fogo que desce do céu tem uma origem, o céu. Deixa eu te levar para outro lugar. A palavra de Deus fala sobre um fogo que foi feito pelo homem. Então você tem um altar, e o dever dos sacerdotes era manter aquele fogo queimando sobre o altar para que não se apagasse. O fogo se apaga e um sacerdote então vai lá e gera fogo. E ele gera fogo sobre o altar de Deus. E ele faz algo que foi pedido por Deus, manter o fogo aceso, mas ele quebrou um princípio: o fogo começou nele, não em Deus. E a Bíblia diz que quando os céus olham para aquele fogo, eles chamam aquele fogo de fogo estranho. É o mesmo fogo, queima no mesmo lugar, mas tem a sua origem diferente.
não começou em Deus. Deus chama de fogo estranho todo fogo que não começa nele. Faz sentido? Então por que aquele fogo não mata homens de Deus? Porque é o fogo da terra que veio para trazer juízo da terra. Então entenda isso, o fogo da terra é diferente do fogo que desce do céu. Línguas de fogo descem em Atos 2, geram empoderamento sobre a igreja, marcam o início de uma nova estação. Línguas de fogo descem sobre um povo reunido, aguardando o cumprimento de uma promessa feita pelo profeta Joel e relembrada por Jesus: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O fogo que desce do céu faz uma sarça ardente queimar e não ser consumida. É sinal de Deus. O fogo que desce do céu queima a palha, tudo que é vulnerável, mas purifica aquilo que é de Deus. Ou seja, o fogo de Deus não gera medo no povo de Deus. O fogo de Deus empodera o povo de Deus. Mas o fogo da terra não. Vemos Nero incendiando uma cidade para gerar animosidade entre o povo e o povo de Deus. Vemos homens tentando sentenciar Mesaque, Sadraque e Abidnego, aquecendo várias vezes mais uma fornalha para queimar homens de Deus. Então a questão não é se é fogo, a questão é quem acendeu esse fogo. Faz sentido? Vemos cristãos sentenciados, sendo empalados, envolvidos em ceras, para serem feitos de tocha e iluminar a cidade. Então o fogo que nasce da terra, normalmente, é gerado por uma intenção que é humana. Seja para matar um povo, seja para sentenciar homens, seja para gerar sua justiça própria, mas o fogo que vem do céu não. É por isso que o fogo de Deus é um lugar que não nos assusta, pelo contrário, nos convida. A gente cantou ainda há pouco sobre isso, sobre queimar. Eu quero queimar, eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho lenha. Quantas canções a gente canta a respeito disso? O movimento incendiário nasce disso. Eu estou pregando alguns anos atrás no Rio de Janeiro, e era um culto que a atmosfera estava estranha, não fluía. Eu falei: pai, tá tudo bem começar assim, mas não tá nada bem terminar assim. Me dá uma palavra. E eu lembro que eu subo e eu começo a incendiar, eu começo a derramar, eu começo a ministrar, e aquela atmosfera mudou, e a gente foi marcado naquela noite. Quando eu desço, um jovem fala para mim: pastorzão, você é incendiário. E eu tomei posse daquilo. Eu falei: quer saber, eu quero ser alguém incendiário, porque se o fogo de Deus habita em mim, eu preciso derramar esse fogo por onde eu passo. Amém? E daí nasce essa expressão: eu preciso de pelo menos 10 incendiários. Não nasceu no meu melhor momento, nasceu no meio de uma estação difícil. Eu entrava em alguns cultos, era difícil, a atmosfera travada, parecia que ninguém queria estar lá. E aí, eu preciso de pelo menos 10 incendiários. Irmão, não era um convite, era quase um apelo. É como se eu dissesse: pelo amor de Deus, eu preciso de 10 pessoas que queiram mudar essa atmosfera junto. Tem algum incendiário aqui? Era um apelo. Para alguns pode parecer um bordão, mas não, se tornou um ato profético. Eu preciso de 100 incendiários, eu preciso de 1000 incendiários, eu preciso ter algum incendiário aí. É um apelo de alguém que está falando: eu preciso só ver mais alguém queimando no salão. E quando o fogo de Deus que eu carrego se une ao teu fogo de Deus, esse lugar vai começar a carregar o fogo de Deus. E o que acontece quando o fogo de Deus se estabelece? O que não é de Deus é consumido. E o que é de Deus é purificado. O que é puro se torna mais puro, o que é santo se torna mais santo, o que é forte se torna mais forte. Amém? E aí, irmão, eu corri nessa passagem hoje porque a frase que Deus me deu hoje enquanto eu me arrumava para vir para cá é: aqueles que aquecem as fornalhas prestarão conta com o fogo. E eu quero que você tome posse disso em qualquer área da tua vida que você possa estar sendo afrontado. Talvez o inferno está te afrontando na tua vida financeira. Para alguns talvez o inferno esteja te afrontando na tua saúde física. Talvez para alguns aqui o inferno esteja te afrontando nas tuas emoções. A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar: guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Talvez você tenha lutado contra pensamentos de morte, contra ansiedade, contra pânico, contra depressão. Eu não sei qual é o tipo de afronta. Eu sei que todo mundo aqui enfrenta alguma, porque Jesus não foi livrado delas, Paulo não foi livrado delas, Pedro não foi livrado delas, Estevão não foi livrado delas. Não dá pra gente achar que a gente é
é um alecrim dourado. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala, você não é um alecrim dourado. Então existe algo te afrontando, isso é fato. Existe algo te afrontando. Mas essa afronta foi permitida por Deus, logo o resultado vai ser um presente de Deus. Você vai testemunhar o que Deus fez no meio da tua pior estação e circunstância. Alguém toma posse disso em nome de Jesus? Quem está te afrontando? É um tumor, pastor. Então, aqueles que aquecem a sua fornalha prestarão contas com fogo. Em outro momento a gente pode ministrar sobre isso, mas a gente precisa entender que uma oração por cura não é uma oração que pede algo, uma oração que determina algo. Vou abrir um parênteses aqui. Muitas vezes pedimos como se a gente estivesse tentando convencer Deus de mudar de ideia. Pai, por favor, cura essa pessoa. Não, eu não estou convencendo ele. Ele está tão convencido a ponto de ter entregue o seu único filho para que o caminho que me dá acesso à cura fosse estabelecido. A palavra de Deus, quando fala a respeito disso, Isaías 53, fala a respeito disso. Ou seja, é a vontade de Deus? Sim, é a vontade de Deus. Então a oração não é tentando mudar a vontade ou o coração do rei. A tua oração é determinando ao câncer. E eu determino em nome de Jesus, saia agora. Eu dou uma ordem, todo espírito de enfermidade cancelado, todo espírito de morte cancelado. Cada célula do meu corpo receba a vida do alto da cabeça à planta dos pés. Cada órgão, cada osso, cada célula, cada junta receba a vida de Deus. Faz sentido? Então, entenda isso. Se é o câncer o seu problema, é o câncer que tem te jogado contra uma fornalha, você vai sair em nome de Jesus com um testemunho mais forte do que como entrou. Mas o que vai acontecer com ele? Vai ser completamente fulminado pelo poder que há em Cristo Jesus. Alguém concorda com isso? Diga amém. Talvez é o teu ventre que não gera vida, e o teu sonho é gerar. Então esse lugar é a tua fornalha. Eu te dou uma ordem: que se abra a minha madre e que receba a vida, e que o meu testemunho seja: Deus me deu filhos, mesmo o meu corpo dizendo que eu não os poderia ter. Deus confundiu os médicos, os céus invadiram a terra. Então entenda, eu não estou falando contra pessoas. Efésios 6:10 fala a respeito de uma batalha que não é contra a carne ou contra a sangue, mas contra principados e potestades. Então eu quero que você entenda que aqueles que prestarão contas, não é o João, a Maria, o José, eles só estão sendo usados. Não é uma pessoa, não tem um CPF. É algo que milita contra você para te paralisar. E quem milita contra você para te paralisar? O inimigo da tua alma. Aquele que quer cancelar a tua fé na tua promessa. Aquele que quer paralisar o cumprimento da vontade de Deus na tua casa. Então é contra isso que militamos, é contra eles que batalhamos. Contra poderes e principados, contra autoridades. Então se o André recebeu de Deus um chamado para a geração dele, quem milita contra o André não é A, B ou C, não, é o inferno. Se você tem um chamado, se você tem uma família, se Deus te fez promessas, quem milita contra você é o inimigo da tua alma. Então entenda isso. Você pode estar como Sadraque, Mesaque e Abidnego, sendo lançado numa fornalha ardente. Algo tentou te paralisar, algo tentou te amedrontar, algo tentou te constranger. Mas entenda, no meio do teu pior cenário há o quarto homem que vem a caminho para dançar com você no fogo. E é dele que vem o teu socorro, é desse homem que vem a tua justiça e a tua resposta. Alguém comigo aqui diga amém. Hebreus 12:29, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Salmos 7:11, Deus é um justo juiz. É um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Pastor, tem sido difícil porque tem tentado me paralisar, me amedrontar, tem tentado me destruir, tem tentado me abater. Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Você está comigo? Irmão, eu estou vendo o meu pior ano e eu estou vendo o meu melhor ano. Dependendo da parte do dia que você me encontra, manhã, tarde ou noite, você vai falar uma palavra que expressa o teu dia. Eu vou falar luta, guerra, tribulação.
Mas me fala a expressão de 2025: alívio, cumprimento de promessa, livramento. Mas os dois compõem o mesmo ano. Pior dia de Mesaque, Sadraque e Abednego fazem parte do melhor dia de Mesaque, Sadraque e Abednego. A sentença de Mesaque, Sadraque e Abednego se torna o canal do maior testemunho de Mesaque, Sadraque e Abednego. Compõe. Eu lembro de 2017, quase morri. E eu volto para dar o testemunho, eu falo: levante suas mãos, declare comigo, 2017, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da sua vida. Aí vieram me questionar no final do culto: pastorzão, como é que esse é o melhor ano, cara? Você estava de fralda, você estava no CTI. Eu falei: pois é, mas eu estou pregando, eu estou de pé. Então o ano em que eu quase morri, e agora eu vou lembrar desse ano como o ano em que eu venci a morte. Você está comigo? O teu pior ano pode se tornar o ano do teu maior testemunho. O teu pior cenário pode se tornar o cenário da tua maior vitória, livramento. Deus fez, Deus cumpriu, Deus cuidou, Deus guardou, Deus te arrancou. Aleluia! Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia! Aleluia! Eu estava com um amigo há 2 anos atrás, falou: irmão, entende uma coisa, a era que a gente vive hoje não é sobre a verdade, é sobre a versão. Não é sobre a verdade, é sobre a versão. Alguém saiu da prisão e assumiu o governo em um país aí da América Latina. Alguém saiu do governo e está a caminho da prisão. E quando você vê a fala, é tudo que a gente precisa. Isso foi falado num comício. É construir uma narrativa. Não, segura. Vamos celebrar ainda, calma. Tudo que você precisa é construir uma narrativa. Uma narrativa jogou 3 homens numa fornalha. Uma narrativa jogou Daniel na cova dos leões. Olha, ele não se prostra. Cara, mas ele é incrível. Eu gosto tanto dele. Eu sei, mas se você abrir precedente, ninguém te respeita mais. Então prepara uma cova e lança Daniel lá. No dia seguinte ele vai desesperado. O sistema religioso, para não perder poder, prefere matar de novo alguém que Cristo já ressuscitou do que perder controle do governo. Que eu não queria, mas a narrativa era tão forte que eu precisei te vender. Eu estou falando isso com muito temor. Vão dizer: já sei, a resposta para fulano diante de Jesus não é o que os religiosos disseram, ele cura. Eu estou falando de um sistema. A partir do poder, a gente começou a sentir essas dores de parto desde que anunciamos uma virada no estádio. Ousamos sonhar com pecadores que dizem coisas inéditas. A narrativa era tão forte que João Batista, que tinha desde o ventre da mãe uma firme convicção de que ele era o Messias, do que enfrentamos de resistência para as mulheres, por exemplo, Isabel e Maria, o ventre de ambas começa a se remexer. E aí, ali há uma confirmação. De um lado, Isabel, que era estéril, carrega agora a voz que clama no deserto e vai preparar o caminho para o Messias. Do outro lado, Maria, que tinha um ventre virgem, carrega o Filho de Deus, que é o caminho, a verdade. Tem que segurar esse irmão, uma convicção desde o ventre. Jesus chegou a ponto de dizer: nenhum homem gerado do ventre de mulher foi tão cheio do Espírito Santo. José viveu a mesma coisa. João, os sonhos dele eram até mais, que tá todo mundo comigo? Eram maiores do que o arraial que ele estava batizando. Se tornou ameaça. E aí Jesus vai até o deserto. Aquela frase do deserto de João, Jesus não foi crucificado porque era um cara legal. Você não crucifica caras legais. Você vou ser batizado. Ameaças. Senhor, eu não posso sequer desatar a sandália. Sadraque e Abednego estão numa fornalha ardente, porque eles ameaçaram algo. E ele é batizado, e uma voz diz: esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. A tua fé ameaça algo sobre ele. Você é o único cristão na família. A tua fé é uma ameaça. Já ouviu o ceticismo que já é cultural. Olha que forte isso. Em uma família. João é preso. Por que o inferno milita contra a tua fé? João tem a respeito do ministério de Jesus, vem a partir de um olhar de observador. Tua fé firmada, você vai viver milagre. E o teu milagre vai gerar que dúvida. Cara, porque alguém cético na tua família fala: cara, eu tô lutando aqui para continuar não crendo, mas não dá para dizer que não é Deus na vida dele. Como é que tá? Eu vou parafrasear. Faz sentido? Eu tô falando, não tá na Bíblia, mas você prospera. Você se torna uma ameaça para todo mundo que te cerca, se inspira em você, mas que tinha um teto mais Jesus baixo. Está comendo em mesas que você jamais comeria. Jesus está fazendo coisas que eu não sei se você faria. Porque quando você vive o que ninguém está vivendo, você denuncia o que todo mundo poderia viver, mas por algum motivo não está vivendo. Dúvidas em João se de fato você construiu uma torre reta, ela aponta e denuncia a torta. E aí ele chama os seus discípulos. Você tem fome, você denuncia quem não tem. Você tem paixão, denuncia quem não tem. Você está queimando, denuncia quem está frio. Você
Está vivendo os sonhos de Deus, Messias. denuncia quem não está vivendo, faz Aquele que sentido. preparou o caminho para Jesus. Então a palavra que Deus me deu, Aquele que batizou Jesus e viu a voz do Pai reafirmar e e chancelar eu queria a identidade do compartilhar, Filho. é a respeito de uma travessia no Então, meio do irmão, fogo. não seja ingênuo em relação à força da narrativa. Diante de Como Jesus homens eu e falo, povos, diante do fornalhas Senhor eu falo. E em cruzes. Eu não estou me A justificando, Bíblia fala nem que dando quando direto. Jesus Porque se em algum momento ressuscita lá, precisar, eu vou nominar. tá na minha Bíblia e está na sua. Se passar da linha, eu vou religiosa se nominar. reúne e fala, agora ele foi longe demais. Espero não precisar Ele fazer ressuscitou pelos morto. Se a gente novos não na fé, paralisar pela essa igreja. revolução, Mas se precisar, eu vou fazer. a gente vai perder o Com o controle. meu último E aí recurso. naquele É dia o meu tramam último. a morte de Mas eu Lázaro vou ficar em e silêncio, Jesus. construindo o que Deus me chamou para construir. Você tem noção? Mas o que a gente está vivendo é uma guerra de reinos. É uma guerra de reinos. O que o inferno quer fazer? E não é novo. Vamos colocar católicos contra protestantes. Dentro da própria igreja protestante, vamos colocar a igreja X contra a igreja Y. No final disso tudo é vaidade. Então o que a gente precisa entender? Se o Senhor permitiu que de alguma forma a gente tenha sido lançado num fogo, tem um propósito. E qual que é o propósito? Eu preciso sair do fogo mais forte, revestido de autoridade, com mais fé. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Salmos 37:6, e ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que te acusar, e essa é a herança dos servos do Senhor, e essa é a defesa que eu faço no nome deles, declara o Senhor. Isaías 26:3, se alguém quiser toma posse disso em nome de Jesus. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Salmos 119:165, os que amam a tua lei desfrutam paz, e não há nada que os faça tropeçar. Isaías 26:3, tu conservarás em paz. Eu quero finalizar e eu quero frisar essa passagem. Em paz a mente daquele que está firmado em ti, pois ele em ti confia. Levante as suas mãos e deixa eu liberar algo sobre você. Aleluia. Pai, eu oro por pessoas que têm enfrentado travessias em meio a fornalhas aquecidas. Alguns estão enfrentando desafios por conta de doenças, outras por conta de finanças, outros por conta de talvez levantes, outros por conta de crise no casamento, talvez desafios com os filhos. Jesus, alguns têm enfrentado batalhas nas mentes. Jesus, alguns têm sido cercados, caluniados, enfraquecidos, mas nós declaramos que em meio a todas essas batalhas haverá dos céus uma resposta, haverá do Senhor um socorro, e veremos um quarto homem dançando com cada um de nós em meio a fornalhas aquecidas muitas vezes mais, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É do céu que vem a nossa justiça, é de lá que vem o nosso socorro, e haverá livramento sobre as nossas casas, e haverá um novo e vivo caminho construído em meio ao caos, e testemunharemos que no meio do nosso pior cenário vivemos em Deus o nosso maior testemunho. Pai, eu declaro em nome de Jesus, cada um de nós guardado, blindado, protegido, cercado por detrás e por diante. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor guarde a tua mente e mantenha ela blindada em paz. Eu oro para que o Senhor leve os teus pensamentos cativos a Ele, para que você não desanime, para que você não se prostre, para que você não paralise, porque há sobre você uma palavra de Deus. Antes de inimigos se levantarem, uma palavra já havia sido levantada. Vamos, alguém aqui, antes de um decreto de morte ser estabelecido, uma promessa de vida já havia sido desenhada. Então eleve os seus olhos aos montes e veja, há alguém que guarda você na tua travessia. Mesmo que você ande em meio a vales de sombra e morte, não temerá mal algum, porque o Senhor é contigo, o Senhor é por você, o Senhor ele te guarda, o Senhor te justifica. Veja, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você toma posse disso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.